Boa noite. As profundezas da costa cearense escondem histórias que muitos desconhecem. Navios naufragados em diferentes localidades. Os que tiveram maior notoriedade foram no litoral de Fortaleza. Um grupo de pesquisadores mergulhou fundo para trazer à tona o resgate dessa história. Olhando os verdes mares de águas calmas, é difícil imaginar que ele esconde momentos de dor e destruição. Durante o período da guerra também, a gente teve a participação efetiva de submarinos alemães na nossa costa. Inclusive, se a gente for verificar os melhores naufrágios para mergulho, eles se situam nessa época, tá? A gente tem aí um navio conhecido como o Barão de Desmond, ou navio do Pecém, próximo ao Pecém, e também um outro chamado o Petroleiro do Acaraú, que foi inclusive torpedeado por um submarino italiano chamado Pietro Calvi. Um outro navio também que a gente tem na nossa costa, que foi motivado pelo aparecimento, ou a suspeita de aparecimento submarino na área, foi um navio chamado Siqueira Campos, que está na praia de Uruaú, cerca de 12 metros de profundidade. Os naufrágios na costa cearense remontam aos tempos mais antigos, segundo alguns pesquisadores, ainda na colonização. Falar de memória de história no Ceará de navegação, a gente remonta ao século XVI, onde o Rodolfo Spínola defende a tese que o Vicente Pinzon, logo no início do século XVI, ele andou navegando por essas costas. E a partir de então, a gente pôde elencar aproximadamente 100 naufrágios, ou 100 registros de naufrágios. A gente tem procurado e estudado sobre dois submarinos alemães, mais objetivamente, que é o U-507, considerado o maior flagelo no período de guerra na costa brasileira. Ele afundou mais de uma dezena de navios mercantes, tá, de várias bandeiras, americano, inglês, inclusive brasileiro também. Ele provavelmente se encontra na nossa costa. Os naufrágios sempre estão associados a situações de perdas e dor. Todo naufrágio é uma situação trágica, via de regra, onde morrem pessoas, onde se perde cargas, tá, onde se perde embarcação. Durante as grandes navegações, o ouro que era produzido e a prata nas Américas, esse ouro ele era escoado para a Europa. Então, alguns naufrágios levaram ouro e prata para o fundo do mar, somente no século XVII e século XVIII. As causas de um naufrágio são variadas. Basicamente, ou incêndio, tá, ou bater em pedras, tá, como aquele do esquetino lá, o Costa Concórdia, ele bateu na formação de pedra, tá? Basicamente isso, tá? Ou bater em algum obstáculo, ou mastro de barco afundado. Eu presumo que o mais recente seja o Ranco Cruzeiro. Era uma embarcação que estava operando nas plataformas do Rio Grande do Norte. Houve um incêndio na caixa de máquinas, na casa de máquinas, melhor dizendo, na casa de máquinas, e ele veio à deriva e afundou na costa ali, me parece, de Uruaú, Morro Branco. O Siqueira Campos, por exemplo, na época ele vinha em comboio, que era uma forma muito utilizada na época da Segunda Guerra. O comboio eram várias embarcações cargueiras e vinham protegidas por outras embarcações de guerra, ou mais rápidas, tá certo? E aí houve um aviso de submarino na área, ele foi fazer uma manobra de evasão e ele bateu com outro cargueiro chamado Cuiabá. Começou a fazer água, o comandante então ele colocou proa para a terra e foi parar cerca de 12 metros de profundidade na praia de Uruaú, onde até pouco tempo atrás a gente conseguia ver a roda do leme, mas essa roda do leme caiu cerca de um ano para cá. O número de vítimas depende muito do tipo de acidente e da época. Na época da Segunda Guerra, no Baipendi, a gente teve, eu acredito eu, para mais de 300 vítimas.
Hoje a gente já tem mais segurança, porque as embarcações são mais rápidas, hoje a gente já tem outros meios como helicóptero, socorro. Mas no passado não, no passado não tinha como. Tá certo? Você imagina em 1500, 1600, numa costa isolada como essa, como é que se dava isso, né? Então, normalmente, muita gente vinha a falecer. Como também no caso dos submarinos da guerra, quando os submarinos, quando eles eram torpedeados, às vezes havia tempo da embarcação subir e ser resgatada, mas às vezes não, às vezes ia todo mundo para o fundo, como também os navios que eram torpedeados. Muitas das informações dos naufrágios que aconteceram no Ceará foram coletadas por pesquisadores e mergulhadores que investem em estudar o assunto e levar à sociedade. Mas ainda não são muitas as tecnologias. A nível de tecnologia, nós dispomos hoje do sonar de varredura lateral, chamado side-scan, que ele detecta formas que não correspondem à natureza no fundo do mar, tá? Formas não orgânicas. E também nós temos um magnetômetro, o detector de metal, que detecta a ocorrência de estruturas de ferro no fundo dos mares. A gente hoje já possui essa tecnologia, tá? Além disso, a gente utiliza como ferramenta registros históricos, testemunho de pescadores, testemunho de pescadores em apneia. Augusto César escreveu um livro sobre o assunto. Através desses mergulhos, a gente verificou que a gente podia dar uma contribuição para a história do Ceará. Então, através de um grupo de pesquisadores e de mergulhadores, a gente foi, ao longo desse tempo, coletando informações e imagens desses eventos, seja em loco, a gente mergulhando, seja através de fontes escritas, não só aqui no Brasil, como o site internacional ou literatura estrangeira também. A gente começou inicialmente a pensar de resgatar esses textos, tá? E no momento que a gente verificou que a gente tinha uma densidade adequada de textos e de fotografias, a gente optou então por fazer o Atlas de Naufrágio do Ceará, já que a gente tinha esse material guardado, arquivado, e gostaria de dar uma forma e dividir com a sociedade essas informações. Daqui a pouco, além do livro, um documentário. Um grupo de mergulhadores se aprofunda na pesquisa de naufrágios para resgatar a história.